Olá, meus amiguinhos do quinto ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos começar por português, corrigindo lá na página 39. Bom, relembrando, pessoal, travessão e parênteses, eles têm a mesma função aqui nesses textos, tá bom? Então, eles servem para destacar a informação, tá? Qual é o sinal de pontuação em destaque no trecho 1? Travessão. E qual é o sinal de pontuação em destaque no trecho 2? Parênteses. Nos trechos, os sinais de pontuação destacados têm a função de evidenciar uma informação intercalada na frase. Aqui está falando, do uso dos travessões e dos parênteses, que eles podem determinar uma função, a mesma função nos textos. É possível substituir nesses trechos o travessão pelo parênteses e vice-versa? Sim. Por quê? Porque ele tem a mesma função, tá bom? Na página 40, conjunções. Em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados, porque o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Evento. Observe que na frase é um evento e a causa desse evento, Então, o evento. Que em solos com muito sal é comum encontrar corpos preservados. Causa do evento. O sal dificulta a ação dos micro-organismos. Qual é a palavra que liga essas duas frases dando ideia de causa? A palavra porquê, tá? Reescreva a frase substituindo porquê por uma palavra ou expressão do quadro sem alterar o sentido. Então, vamos lá, Em solos com muito sal, por exemplo, é comum encontrar corpos preservados, uma vez que o sal dificulta a ação dos micro-organismos. Então, aqui vocês copiem a frase toda e no lugar do porquê, nós vamos usar uma vez que, tá bom? Bom, pessoal, essa foi a correção de português. Vamos lá para matemática. Relembrando aqui, o conteúdo sobre polígonos e segmentos de reta. Então, polígonos são todas as figuras com as retas que se fecham, que se encontram, tá bom? São linhas fechadas. Segmento de reta é a linha que liga de um ponto até o outro, tá? É o caminho mais curto. Aqui na página 44, usando uma régua, vocês iriam traçar os segmentos de reta, tá? Então, ligar de um ponto até o outro, tá bom? Qual desses segmentos de reta é o mais curto? Esqueci de colocar. AB, tá? Justamente porque tá numa reta só. Então, é A, B. Quanto mede cada segmento de reta a seguir? Letra A, 6 cm. Letra B, 3,5 cm. Usando uma régua, trace 3 segmentos de reta e em seguida nomeie suas extremidades, escrevendo o nome. Escrevendo o nome é colocar essas letrinhas, tá bom? Então, eu fiz A, B, C, D e E, F, tá? Você poderia ter feito em outras posições também, tá bom? Mas sempre que pedir para nomear, vocês precisam colocar as letras, tá? Nas duas extremidades, tá bom? 45. Observe as figuras planas que Júlia desenhou no caderno. Preencha a tabela com a letra que indica cada figura de acordo com a quantidade de segmentos de reta usados para construir o contorno de cada uma delas. Então, quantidade de segmentos de reta, 3. Qual figura é essa onde tem só 3 segmentos de reta? Letra A. 6, a letra C. E 4 é a letra B. Os segmentos de reta representam qual elemento de cada figura? Lado, tá? Quantos segmentos de reta a Ana usou neste desenho? Contando cada segmento, de ponto a ponto, 11, tá bom? Na malha quadriculada a seguir, trace os segmentos de reta indicados. Então, vocês irão por partes, tá? Primeiro, AB, A até o B. BD, B até o D. Tá bom? Nós vamos transformar, esse desenho numa pirâmide, tá certo?
Os segmentos que você traçou representam quais dos elementos dessa figura? Arestas, tá? E na página 46 a professora falou que era para fazer, na verdade era 47, mas tudo bem. Num outro recomeço de aula, aí nós faremos, tá bom? Então vou só introduzir, falar aqui dos polígonos, tá? Relembrar, né? Só para fechar essa página aqui. Então polígonos são todas os desenhos com retas onde eles são fechados. Eu ainda tinha dado um exemplo. Uma figura assim, por exemplo, ela é um polígono? Não, tá? Para ser chamado de polígono, ele precisa estar, ó, com todas as retas fechadas, tá bom? Então, não esqueçam, tá? Polígonos têm as retas fechadas. Aqui também fala sobre polígonos de ângulos retos, agudos ou obtusos, tá? Mas isso nós vamos ver aí no decorrer das outras aulas, tá bom? Então, de matemática por hoje é isso, pessoal. Agora vamos lá para ciências. Em ciências, lá na página 29, só para relembrar o conteúdo do que seria mata ciliar, que é essa faixa aqui, ó, de floresta, que tem como finalidade barrar o lixo para que o lixo entre no rio. Correto? Relembraram? Muito bem. Na página 30, estava explicando um experimento, tá bom? Então, em 2 recipientes, né? Um com grama e o outro somente com a terra. Então, baseado nisso, nós vamos responder aqui, tá? O que aconteceu com o solo dos 2 recipientes? Bom, o que tem cobertura, o que tem a grama, o que acontece? A grama, ela reduz o impacto da água. Vocês viram lá na mata ciliar? Qual é a função ali daquela barragem? Não é justamente barrar o lixo, barrar a água, barrar a sujeira, né? Então, com a cobertura, a água ela tem menos impacto sobre a terra. Sem a cobertura, é o contrário. A água ela ganha mais impacto sobre a terra, tá bom? O que você concluiu ao realizar esse experimento? Que a cobertura ela é essencial. Já pensou se não tivesse cobertura nenhuma? A sujeira que seria dentro dos rios, por exemplo, toda aquela terra descendo, deslizando, tudo caindo dentro do rio. Então, essa mata ciliar ela serve para barrar, tá? Então, que a cobertura é essencial. Como esse experimento está relacionado com o que você aprendeu sobre a importância da mata ciliar? Ele evita o lixo dentro dos rios, que essa é a função da mata ciliar. Essa obra do artista alemão Karl Walter Heinrich mostra alguns efeitos da ação humana na natureza. Observe-a e depois faça o que se pede. Descreva a paisagem representada na obra. Então, animais fugindo do lixo, da onda, tá? Vocês podem ver que até a tonalidade da cor nessa paisagem aqui já é agressiva, né? Grotesca. Então, é justamente mostrando, né, o lixo que está aqui no meio do mar. O ambiente retratado na obra é adequado à vida dos seres marinhos? Justifique. Não, né? A água ela está totalmente poluída, tá bom? O que causa a morte dos bichinhos, né, tadinhos? O que pode ter causado a situação representada na obra? O descarte desses lixos. Então, o lixo que é justamente esse quando a barragem não consegue, né, barrar, então esse lixo vai todo para o mar, acontece isso. Então, o descarte do lixo, sem falar a ação do ser humano, né, do ser humano que pode ter jogado lá também essas coisas que infelizmente isso acontece, tá? Então, o descarte desses lixos no local inadequado. O texto a seguir apresenta informações sobre as mudanças climáticas. Leia com atenção. Então, a professora falou que aqui fala sobre as mudanças, né? Os problemas que isso pode ocorrer, o que fazer para evitar essas mudanças, né? Então, de acordo com o que vocês leram, com as informações que o texto passa, vocês vão pintar de amarelo o trecho que apresenta as causas das mudanças climáticas. Está aqui, ó. Essas alterações no clima estão sendo provocadas pelos seres humanos.
pois estamos lançando na atmosfera gases, como o gás carbônico e o metano, que acabam por provocar o aquecimento global, ou seja, o aumento da temperatura média do planeta Terra. Então, esse daqui é a causa da mudança. Agora, de verde, as consequências dessas mudanças, tá? Elas podem levar o problema na produção de alimentos e provocar desastres naturais, entre outras consequências. Então, essa daqui são as consequências. Agora, de vermelho, o que fazer para reduzir isso daí? Mudar os padrões de consumo, por exemplo, também é muito importante, mesmo com muitos avanços na ciência, é preciso que cada um faça a sua parte no esforço de salvar o planeta. Desembaralhe as letras e descubra alguns problemas ambientais causados pelas atividades realizadas pelo ser humano. No primeiro temos poluição, no segundo temos aquecimento global e no terceiro temos extinção de seres vivos. Muito bem, pessoal, agora vamos lá para português. Em português, ainda falando sobre conjunções, temos aqui o exemplo de conjunções ou locuções conjuntivas, tá? Então, nas locuções conjuntivas, temos algumas palavrinhas que podemos usar, como, por quanto, porquê, tá? Então, essas palavrinhas aqui vocês podem usar aí quando vocês forem formar a frase. Então, vocês irão fazer a página 41, a 42 e a 43, tá bom? Aqui, concordância verbal, nós já vimos lá na matéria anterior, né? Quando o verbo concorda, né, com a parte principal aí da frase, tá bom? Aqui tá falando sobre o título e linha fina, né? Então, o título vem sempre em destaque, né, com letra maior para justamente chamar a atenção, e a linha fina vem logo em seguida, que é um complemento do título, tá bom? Então, vocês façam a 41, a 42 e a 43, tá certo? E na próxima aula nós corrigiremos, tá bom? Até mais, pessoal!